Olá pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui para gravar o segundo vídeo aí então sobre as virtudes morais. No primeiro vídeo fiz uma breve introdução a essa realidade das virtudes. Falei que as virtudes são essa potência sobrenatural, não é? Juntamente com os dons sobrenaturais, com os dons do Espírito Santo, eles auxiliam, eles são infusos na nossa alma juntamente com a graça santificante, e essas potências sobrenaturais que faz com que a graça santificante possa ser operante na nossa alma, possa ser algo dinâmico, atuante em nós e realizar a nossa transformação. Essas potências sobrenaturais, nós dizemos que as virtudes e os dons. Nós estamos pensando somente nesse momento nas virtudes, e dentro das virtudes, lembro que nós fizemos também uma divisão, separamos as virtudes teologais e as virtudes morais. As virtudes morais, que nós vamos estudar propriamente nessa série de vídeos, são inúmeras, são muitas virtudes, mas dentro delas nós encontramos 4 virtudes que nós chamamos de cardeais, e a partir dessas 4 virtudes nós vamos estudando também aquelas que a compõem, que está em torno, que vai orbitando, né, em torno da virtude cardeal. Nós vamos começar esse estudo e hoje já falaremos da virtude da temperança, e dando aí já um adendo, né? Deixando aí uma deixa para nós podermos trabalhar então as virtudes que compõem ou que auxiliam ou que integram a virtude da temperança. Nós temos é interessante nós pensarmos agora na natureza da virtude da temperança, né? Nós vamos nos propor a estudá-la e é importante então entender a sua natureza. Veja o que essa definição da virtude da temperança: uma virtude sobrenatural que modera a inclinação aos prazeres sensíveis, especialmente o do tato e do gosto, refreando os dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Ou seja, é uma virtude sobrenatural. Dizemos e afirmamos que é sobrenatural justamente para distingui-la da virtude natural ou adquirida da temperança. Existe uma virtude natural ou adquirida da temperança que é próprio do ser humano, que o ser humano pode desenvolver, pode se utilizar dela e adquirir uma certa temperança. Porém, nós estamos falando aqui desta potência sobrenatural, da virtude sobrenatural da temperança, que nos auxilia, que nos socorre e que nos dá então a graça de podermos sermos moderados, equilibrados, enfim, em relação aos sentidos ou aos apetites sensíveis. É importante essa parte da definição, né, que vai falar que ela modera a inclinação aos prazeres sensíveis. Veja, nós temos em nós uma inclinação profunda aos prazeres. Nós somos inclinados a isso, e isso foi agravado, esta inclinação no pecado original, ela foi enlouquecida. Nós temos aquilo que é chamado de concupiscência, né? Uma inclinação descontrolada, enlouquecida para tudo aquilo que é prazer sensível. E de forma muito acentuada está justamente o prazer do tato e o prazer do comer, que se relaciona com a luxúria e com a gula. Por que isso é tão forte em nós? Justamente porque a sexualidade ela está diretamente ligada à preservação da espécie, e o comer, o se alimentar, está
ligado diretamente à preservação do indivíduo. Então, justamente por isso é que essas duas forças são tão fortes em nós, são tão grandes em nós, essas duas inclinações aí, né? E é justamente aí que a temperança tem a sua maior ação, nos dando um equilíbrio, uma moderação, um controle, né? O controle da sexualidade e do apetite de comer. Mas não fica só nisso, é claro, né? A virtude da temperança, ela acaba nos auxiliando no domínio e no controle e na moderação de todos os apetites sensíveis. Daí a sua grande importância, a sua grande necessidade para nós que estamos feridos pelo pecado, não somos capazes de ter esse controle total sobre nosso próprio ser, sobre nossos apetites, sem essa graça, sem a potência sobrenatural da temperança, sem essa virtude infusa da temperança. É ela que vai nos dar essa moderação. Do contrário, nós acabamos nos arrastando para os prazeres, para o sexo, para a comida e para tantos outros apetites como os animais, sem nenhuma razão. E olha, a temperança, ela nos leva a traçar a nossa vida, a moderar a nossa vida, segundo a razão iluminada pela fé. Vai além de simples razão humana, vai além de simples ponderação humana, vai além de tudo isso, é aquilo que a fé nos determina, aquilo que a fé nos diz a respeito do domínio, do governo do nosso, da forma como nós devemos viver a nossa sexualidade, o nosso relacionamento com a comida. A temperança nos dá essa moderação e esse limite. Nós podemos assim pensar na virtude da temperança, uma batalha, vamos dizer assim, um remédio para dois extremos que a gente pode chamar de vícios. Um extremo é por excesso, né? Um excesso uma intemperança, uma falta de tempero, um desequilíbrio total, um avanço, um exagero, tanto na busca desses prazeres, na busca do prazer sexual, um desregramento total na hora de comer, de se relacionar com a comida. A intemperança, um excesso. E também um outro vício, uma outra ala de vícios, que acontece justamente por uma deficiência ou por uma indiferença ou mesmo um desprezo desses prazeres que são essenciais para a nossa sobrevivência. Aqui é no caso, por exemplo, das doenças e dos vícios relacionados a um repúdio ao ato sexual ou a comer, né? Quantas pessoas que a gente vê morrendo aí, por exemplo, de uma neurexia, de uma bulimia, e são vícios e doenças que estão dentro desta realidade que nós estamos falando aqui. É importante que a gente entenda também que a virtude da temperança, nós vamos ver aí as virtudes que a compõem, estão divididas também em 3 categorias. Uma são as virtudes integrantes. As virtudes integrantes à temperança são virtudes ou auxílios, né? Porque podem ser paixões também, que auxiliam o seu exercício. Então é integrante a ela, está presa a ela e que ajuda que as temperanças aconteçam, a temperança aconteça em nós. E a partes subjetivas, que são então também virtudes que estão ligadas mais especificamente aos objetos ao qual a virtude está atuando, né? Por exemplo, vai ter lá virtudes ligadas à questão do gozo, outras virtudes ligadas à questão do tato, né? Então são mais subjetivas em relação àquilo que ela faz e atua na nossa vida. E uma terceira parte
que são as virtudes potenciais, ou são aquelas que estão relacionadas à temperança. Muitas vezes a potencializa, vem dar a ela maior potência, maior força, mas são de certa forma um tanto mais distintas dela, mas ainda é com ela que se relaciona. Então é um grupo aí grande de virtudes que nós vamos ver, e eu espero que você faça bom proveito desses vídeos. No próximo a gente já vai estudar 2 virtudes integrantes à temperança. Deus abençoe você e até mais, se Deus quiser.